FCC. FCC é banca parecida com VUNESP. Mesmo raciocínio. Gosta das mesmas coisas. Então, vamos lá. Estão corretos o emprego e a flexão de todas as formas verbais na frase. Então, vamos embora. O projeto foi relegado porque nele as prioridades humanas não se sobreporam. Então, vamos lá. Passo a passo. Passo a passo. Primeiro passo, todo mundo aí com passo a passo ao lado, tá? Primeiro passo é o verbo sobrepor. Sobrepor-se. Ele é um verbo pronominal, tá? Vou colocar pronominal que é para você treinar. Sobrepor-se. Beleza. Segundo passo. Joguei o verbo para o infinitivo. Agora, penso no líder. Sobrepor-se é amigo do por. Por. Terceiro passo, para quem está com dificuldade do terceiro passo. Terceiro passo é ler a frase. Ó, o projeto foi relegado porque nele as prioridades humanas não... Ó, é pegar esse líder, acomodar, pegar esse líder por e colocá-lo nesse contexto, ó, com esse sujeito, ó. O projeto foi relegado, olhar o paralelismo semântico, tá com ideia de passado, então você vai usar passado. Então, é pegar o por e acomodar nesse contexto, ó. O projeto foi relegado porque as prioridades não puseram. Entendeu? Não puseram. Você viu, você foi ao texto e viu que ali havia a ideia de pretérito, que o sujeito era prioridade, pronto, acomodou. Agora vai ao último passo. Puseram, vai virar sobrepuseram. Por isso que não é a letra A. A banca queria a correta. Letra B. Caso não intervissem as restrições ambientais. Vai chegando uma hora que você nem precisa de passo a passo, você vai ver. Primeiro passo, verbo intervir. Jogo para o infinitivo, verbo intervir. Segundo passo, penso no líder. O líder é vir. Intervir é vir. Intervir é vir. Tá, agora acomode o líder na frase. Caso não, ó, acabaria. Então, você percebe que tem que ser imperfeito do subjuntivo. Ó, caso é hipótese, ó, futuro do pretérito é ideia de passado. Então, caso não vi... Outra coisa, até por esse verbo que está errado, você consegue perceber, você consegue acomodar olhando para ele, ó. Caso não viessem. Porque o verbo, quando você acomoda, ele sempre se parece com o verbo errado. Olhar para o verbo errado também ajuda no passo 3, tá? Para quem tem dificuldade. Então, ó, caso não viessem. Caso não interviessem. Interviessem. Achei o erro da letra B. Se advierem resultados blá, blá, blá. Ó, esse é o verbo. Então, primeiro passo, ó, vou fazer o passo a passo aqui, ó. Esse é o verbo advir. Jogue o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo advir. Advir, o líder é vir. Depois, acomode o líder na frase. Acomode. Então, vem, ó, acomode. Acomodar é que é uma luta, Adriana, porque você tem que ler. Ó, olha, o verbo errado ajuda você a acomodar o certo, ó. Se, ó, não será. Então, se vierem, olha a ideia de futuro do subjuntivo. Se vierem resultados, pronto, acomodei. Agora eu vou para o último passo. Se advierem. Se advierem resultados. A banca queria a certa, ó, é vierem, vierem, vierem. Então, será, tá linda, né? Tá linda. Se vierem, futuro do subjuntivo, isso aqui é futuro do subjuntivo, tá? Para quem se enrolar aí. Se vierem resultados, se advierem resultados. Não é muito lindo? Não é demais a pessoa falar se advierem resultados? Nossa Senhora, isso pode mudar a tua vida. D. Seria preciso que medidas blá blá contessem. Esse é o verbo conter, que tem como líder o verbo ter.
Acomode o líder na frase. Seria preciso que medidas... Seria, ó, futuro do pretérito. Olhe para o verbo errado, ele te ajuda a acomodar o líder, ó. Seria preciso que medidas tivessem. Agora eu vou trocar pelo verbo que eu quero. Então, contivessem. Esse foi o erro da D. E... Bora para aí, Adriana, tô ficando zonzo. À medida que se deterem. Tá zonzo nada, tá fácil isso. Esse é o verbo deter-se, que se conjuga como verbo ter. Acomode o ter na frase. Com o tempo, você vai só do passo 3 em diante. Né? Com o tempo, você só parte do passo 3 em diante. À medida que... acomode o líder. À medida que... futuro. À medida que tiverem. Então, à medida que se detiverem. Demais, não é? Por isso estava errada. A banca queria a correta, matamos. Resposta, letra C. Vamos mais? 7. Olha o tamanho das frases. Adriana, o que é isso? Eu vou morrer. Vamos só de FCC. Aí depois eu te dou um intervalo, antes de FGV, para você voltar lúcido. Então vai, 7. 7. A banca diz, está correta a flexão de todas as formas. De todas as formas. Dri, na letra C, o C ali é igual a quando? Sim, o C pode ser igual a quando. Cuidado, tá? Isso é um erro muito comum. Deixa eu só comentar aqui, porque a dúvida do Diego Belo é uma dúvida que todo mundo pode ter, tá? Atenção, isso cai muito em prova. Essa dúvida dele foi muito honesta ele trazer a dúvida dele para o chat, porque é uma dúvida que eu sei que muitos têm e não perguntam. Cuidado com esse C, tá? O C condicional, que é a conjunção condicional, cuidado, porque ele tanto pode vir seguido de pretérito imperfeito do subjuntivo, se ele pudesse, se ele viesse, né? Como ele pode vir seguido de futuro do pretérito. Anote isso daí, porque a dúvida do Diego Belo, eu até dei uma paradinha para anotar, porque eu vejo que tem muito aluno que me pergunta isso e eu já resolvo. O C condicional pode vir com puder, vier, entendeu? Foi o caso aqui, advierem. Ele estava com o futuro do subjuntivo, entendeu? Então, nem sempre o C condicional vai vir só com o imperfeito do subjuntivo, que a gente tende a achar que tem que ser, entendeu? Tudo bem? Tá? Tudo bem? Então, anotou aí? Vambora, FCC, mais uma. Tá preparado? Vou fingir que nem tô vendo o outro lá no chat. Parece o outro, o de ontem estava participativo, esse aí hoje está só perdido. 7, vamos! Está correta a flexão de todas as formas. Agora eu quero ver você, vai. Se não, agora sem precisar falar. Sem precisar falar. Usando cada passo, no silêncio. Vamos ver se você consegue no silêncio. Cada passo, vem, vou ficar quietinha. Vou tentar. Deter. Ai, Jesus. Não estou falando, porque você já chegou no nível que eu não preciso ficar repetindo, você já sabe. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou escrevendo sem eu precisar falar?
Tá conseguindo? Veja se você consegue, porque você está internalizando. Porque se eu ficar falando toda hora, você vai se acostumar. A Adriana fala, então eu não penso. Eu não vou falar para ver se você consegue pensar, tá? Vem. Pegaram? Como assim? Que coisa linda isso! Fui só olhando o chat. Que coisa linda! Vocês são demais. Só olhando o chat, eu fui parando de escrever quando eu percebia que vocês travavam. E quando eu percebi, Adriana, eu fui, e vocês direitinho ali, houve recaída no meio do caminho, eu percebi. Houve gente querendo marcar a letra D, eu percebi que teve recaída aí. Mas aí rapidamente consertaram, refletiram e marcaram. Resposta, letra E. Que coisa boa! Entendeu? Que coisa, vocês não sabem como eu me controlei. Cara, tive que me controlar para não falar. Para mim também foi um exercício de confiança, de confiar em você, porque normalmente eu quero falar até eu ter certeza de que você aprendeu. Então eu tive que ficar quietinha. Isso para mim foi um desafio. Eu tentando falar, eu falei, meu será que? Aí eu fui olhando pelo chat. Ó, 8, falando, vou falar, que a 8 é a última. É a última antes do intervalo, tá bom? Então a 8 é a última do intervalo, agora eu vou falar, tá certo? Parabéns, vocês arrasaram. 8. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas. A banca quer a correta. Olha, a última, que é para você fixar isso daí. Ó, ó. O marido enciumado conviu por fim depor. O marido enciumado conviu. Conviu. Primeiro passo. Primeiro passo, vai. Primeiro passo. O verbo é, jogue o verbo para o infinitivo. O verbo é convir. Segundo passo, pense no líder. Vir. Terceiro passo, troque o líder. Não, acomode o líder. Acomode o líder primeiro. O marido, ó, vou acomodar o líder. O marido enciumado, acomodar o líder, Adriana, eu tenho dificuldade, o marido enciumado, a ideia aqui é de passado, conviu, vou acomodar o líder é o vir, vou acomodar aqui, ó, o marido enciumado, ó, vir é veio, é o vir que você tem que acomodar, hein? Vir é veio, o marido enciumado veio, o marido enciumado conveio. Por isso que não é a letra A. A banca que era correta.
Não é a letra A. B. Seria preciso que se revissem os parâmetros. Blá, 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 blá. Revissem. Vai. Então, primeiro passo. Jogue o verbo para o infinitivo. O verbo é rever. Segundo passo. Pense no líder. Rever é amigo do ver. Rever é amigo do ver. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Acomodar é ler aqui, ó, seria, olha a ideia de passado, ó. Seria preciso verbo, e o líder é olhar para ele, não perca a sanidade, olhe para ele. Seria preciso que vissem. Acomodar é olhar, olhe para o verbo errado para acomodar o líder, fica melhor, ó. Seria preciso que vissem. Seria preciso que se revissem. Vissem, revissem. Tá lindo. A banca queria a correta. Resposta, letra B. Entendeu? Entendeu, né? Ó, C. Seriam bem-vindas todas as iniciativas, blá, 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 proporem. Proporem, vai, aproveite, são as últimas, ó. Propor. Propor se conjuga como o, por. O líder é por. Pronto. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Serão bem-vindas. Tá, Adriana, eu vou acomodar o líder, né? Fica olhando para ele, Adriana, que às vezes eu me perco. Tá, olhe para ele, ó. Serão bem-vindas as iniciativas que puserem. Adriana, e se eu errar o líder? Aí ferrou para você, porque eu já falei que o líder você tem que saber conjugar. Ah, então tá bom. Ó, serão bem-vindas as iniciativas que puserem. Então, que se propuserem. Achei o erro da letra C. Propuserem. Puserem, propuserem. Tudo bem? Então, vamos embora lá. Isso, propuserem. Vai. D. Achar o erro da D. A independência, blá, 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 obteram. Obteram. Então, o verbo é obter. Obter. Joguei para o infinitivo. Troque pelo ter, que é o líder, né? O líder, obter é ter. Acomode o líder na frase. A independência que os habitantes... Ó, acomodar é que é a luta, Adriana. Não é nada, ó, lê aqui, ó, os habitantes foi... Jogue o líder aqui no lugar desse, ó. Os habitantes tiveram, no contexto você consegue. Depois, obtiveram. Achei o erro da letra D. Não é obteram, é obtiveram. Nossa, chega a doer o obteram com o tempo. Se um otimista não se conter, vamos embora lá. Ó, o verbo é conter-se. Verbo conter-se. O líder é ter. Tá bom. Acomode o líder. Como é que vai ficar? Ele diz, se um otimista não... Adriana, não precisa... Ó, professora, eu tenho dificuldade de achar o tempo verbal. Você nem precisa achar. Em nenhum momento eu estou dizendo qual é o nome do tempo verbal. Repare que eu não estou dizendo. É no contexto que você vai acomodar o verbo. Não precisa saber, não precisa dizer o nome do tempo. Ó. Se um otimista não, coloque o ter aqui, ó. O ter aqui. Se, ó, o se, você já sabe que quando vem um se, ou é pretérito imperfeito do subjuntivo, se for ideia de passado, ou é futuro do subjuntivo, se for ideia de futuro. Então, vem, se um otimista não tiver a ideia de futuro. É só ler, ó, cresce tanto que ele acaba por se juntar aos pessimistas. Então, ó, se ele não tiver, se ele não se contiver. Fechou. A banca queria a correta resposta, letra B. Parabéns. Nossa, você não sabe como você caminhou. Estamos falando dos verbos irregulares, que dão conta aí de 70% das provas, das questões relativas a esse assunto. 70%, na pior hipótese, 70%, porque às vezes até mais.